A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, que diz: Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nós estamos dando início aos devocionais no livro de Esdras. E esse livro tem um propósito de mostrar a fidelidade de Deus, e como ele manteve sua promessa, de restaurar o seu povo à terra prometida. O autor provavelmente é Esdras mesmo. Tudo isso nós vamos ver que quando nós encerramos os devocionais no livro de 2 Crônica, lá no capítulo 36, no último versículo, nós vamos ver que ao iniciar Esdras, melhor dizendo, ele vai dar sequência a 2 Crônicas, como uma história do povo judeu, registrando o retorno deste povo à sua terra após o cativeiro. Vamos ver também que uma das características particulares desse livro é que Esdras e Neemias eram apenas um livro na Bíblia hebraica, e com Esther formavam os livros históricos pós-cativeiro. Então, os livros proféticos pós-cativeiros são Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias devem ser estudados juntamente com Esdras, porque eles profetizaram durante o período da restauração. Então, nós vamos ver aqui, já nesse primeiro capítulo, o decreto de Ciro, e o retorno dos judeus. Vamos observar que o Senhor, ele tem todo o controle, mais que o homem, ele acha que tem o controle, tem o poder, e acha que está tudo certo, está tudo garantido, mas a última palavra ainda continua sendo de Deus. O Senhor, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, ele estabelece os reis, ele é aquele que tira do trono, é ele que mantém o governo, ele permite o governo, ele permite toda a liderança que foi constituída por ele, mas ele tem todo o poder para poder tirar do trono, para poder até mesmo fazer com que um rei ímpio ele venha tomar decisões e venha direcionar, venha a favor do povo de Deus. Talvez nós estamos vendo nos governos desse mundo, nas presidências, autoridades desse mundo, muitos com soberbos, muitos como se fosse o dono, tomando decisões, muitas das vezes decisões essas que estão sendo tomadas que não agrada ao Senhor. Muitos pensam que o Senhor não está contemplando, os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele contempla os bons e os maus, e ele dá tempo para que as pessoas tomem decisões, e ele pode usar quem que ele quiser. Ele pode mudar até um governo, até um partido que esteja criando situações de confusão. Ele pode mudar toda a história. Mas da mesma forma nós vamos ver que Esdras, esse livro, ele vai narrar o fim do exílio babilônico, e o início do retorno dos judeus, impulsionado pelo decreto de Ciro, rei da Pérsia, então, para reconstruir o templo em Jerusalém. Então, um rei que o Senhor vai mover, Deus vai mover o coração de Ciro para cumprir as profecias, permitindo que os exilados voltem com o utensílio sagrado, marcando a restauração da adoração a Deus. Então, o Senhor vai fazer com que esse rei, Deus move o coração dele, onde as profecias, tanto de Isaías como de Jeremias, e até mesmo de Daniel,
né, que falou sobre o povo ficar exilado, né, por 70 anos. Mas o Senhor vai cumprir tanto na permissão de eles ficarem exilados por esses anos, como também a liberação, ou ao tocar o coração do povo. Jeremias, né, ele vai profetizar que Ciro seria usado por Deus para garantir o retorno, né, de um remanescente. Jerusalém seria reconstruída e o templo restaurado. Jeremias ele vai profetizar que a Babilônia seria punida pelo ato de destruir Jerusalém, né, e exilar o povo de Deus. Nós vamos ver que a Babilônia foi conquistada por Ciro. Esse mesmo Ciro, né, que vai liberar, Deus vai mover o coração dele e ele vai liberar, vai dar ordem ali e vai deixar à disposição dos próprios judeus para retornarem, né, a Jerusalém, para reconstruir o templo e também para reconstruir os muros, né? Nós vamos ver que Esdras ele vai estar falando muito sobre o templo e mais à frente Neemias sobre a reconstrução do muro. Observe que tudo isso se cumpre. O Senhor ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E nós vamos observar nesse capítulo 1, né, que Deus ele é soberano. Né? Deus ele vai despertar o espírito de Ciro para cumprir a profecia de Isaías, demonstrando que ele controla líderes seculares para realizar seu propósito. Observamos que no versículo 1, a palavra diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, ao qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém e de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar, com prata, ouro, bens e animais, até das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então note que o Senhor ele é soberano. A soberania de Deus. O Ciro ele vai ser tocado pelo seu coração, ele vai emitir um decreto, né, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo. Ele vai incentivar os que ficam e apoiam com prata, ouro e voluntariedade, até mesmo os recursos, Deus ele vai prover. O povo vai responder, né? Deus vai mover não só Ciro, mas como os chefes de famílias, né, levitas e sacerdotes, para se disporem a retornar à terra devastada. Observe que no versículo 5, a palavra vai falar que então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir para Jerusalém e ali construir o templo do Senhor. E versículo 6 diz: e todos os seus vizinhos ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens animais, objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou do utensílio que pertencia ao templo do Senhor e que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que Mitredate, o tesoureiro, os retirasse, e este os entregou contados e a Seabazar, chefe de Judá. O total dele foi entre 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. A todos foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Seasbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados voltaram a Jerusalém, voltaram da Babilônia para Jerusalém. Então note que o Senhor, eles vão retornar e não vão retornar com as mãos vazias. Ciro ele vai devolver os utensílios
sagrado do templo, que Nabucodonosor havia ali roubado. Ele vai devolver, né, ao tesoureiro, né, ou melhor, ao príncipe de Judá ali, aonde ele vai estar colocando novamente no seu devido lugar. Então nós vamos observar que este primeiro capítulo de Esdras, né, ele vai introduzir esse tema de restauração. Aí ele vai demonstrar que Deus intervém na história para cumprir suas promessas, agindo tanto no coração de reis pagãos quanto no seu povo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Se tem promessa, o Senhor ele vai cumprir. Ele cumpre. Ele revela através de Isaías, de Jeremias, de Jeremias tanto quanto o exílio, quanto a saída. Nós vamos ver o quanto o Senhor ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não tem homem que impeça o agir de Deus. Aqueles que tentam e vão tentar se manter até mesmo na sua própria vontade humana, no seu desejo humano, se eles não se arrependerem, se eles não voltarem realmente e dar ouvido à voz do Senhor, da voz profética, pode ter certeza que eles serão punidos e sofrerão. Deus ele pode tocar até no homem mais terrível, aquele que tem o coração mais duro, mais fechado. O Senhor ele tem todo o poder e tem as formas de tratar. Então creia que as promessas do Senhor se cumprem, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas, creia que não tem governo, não tem ninguém que esteja no poder hoje que seja maior do que o nosso Deus. E que o Senhor ele não possa mudar, tocar até o coração, porque vai se mover ali não só o coração, todos aqueles que estão ali, né? Todos aqueles que estavam naquela situação, naquela ocasião, o Senhor vai tocar. Aqueles que foram tocados pelo Senhor vão se movimentar e vão para Jerusalém. E vão refazer, vão reconstruir o templo do Senhor. Eles não foram obrigados, mas foram tocados pelo Espírito, tocados pelo Senhor, para voltar e reconstruir, voltar para um lugar devastado. Mas se havia uma promessa, a certeza deles é que Deus iria prover tudo. Deus iria prover o ouro, a prata, o Senhor ia prover tudo que eles precisavam para reconstruir o templo e para que eles voltassem a habitar até mesmo em Jerusalém. Então que nesse dia você possa continuar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. O homem pode achar que está no controle, mas quando Deus dá a última palavra, quando Deus ordenar, tenha certeza que as coisas vão mudar e tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.